Bom dia! Dá um bom dia para quem está do seu lado aí. Chegou gente aí, sentou perto de você. Agora dá para outra pessoa. Fala que bom que você veio nesse domingo especial. Amém? Nós estamos na série Não Se Cale. Amém? E hoje estamos na segunda mensagem. E vamos falar sobre a voz que impacta gerações. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther 4, 14. Vai passar no telão também, você pode acompanhar comigo. Diz assim: porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Eu oro que essa palavra entre no seu coração, na sua semana, na sua vida, faça sentido, que você possa aplicá-la em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Gente, é impossível falar dessa mulher que nós vamos falar hoje, que é Esther, sem lembrar de mulheres que carregam esse mesmo espírito de coragem de Esther, que são as mães. Amém? Mãe é corajosa, né? Mãe vira, como aquele vídeo falou, mãe vira uma leoa depois que nasce os seus filhos. Tudo muda. Antes de você ter um filho é uma coisa, depois que você tem um filho, você se transforma. É uma coisa de louco que acontece. Mas sabe por que isso acontece? Porque uma mãe verdadeira, ela não nasce apenas para gerar filhos. Ela nasce para proteger os destinos. Amém? Se você for ler o texto, a Esther, ela não era uma mãe biológica daquela nação, mas ela se tornou uma mãe espiritual de um povo inteiro, quando ela decidiu não se calar. Amém? Israel ali estava condenado, quando você lê a história de Esther, uma sentença havia sido liberada sobre o povo, o medo dominava aquele ambiente. Um terror, mas uma mulher decidiu se posicionar. Fala assim, posicionar. E toda vez que uma mulher decide se posicionar, gerações sobrevivem. Como assim? Foi assim com Joquebede, protegendo Moisés. Foi assim com Ana, gerando Samuel em oração. Foi assim com Maria, dizendo sim ao propósito de Deus para o seu filho. Foi assim com Esther, entrando diante do rei para salvar vidas. Então, quando uma mulher decide se posicionar, a Bíblia não fala se Esther teve filhos naturais, mas ela teve filhos espirituais. Aquele povo se tornou uma nação espiritual de Esther. Amém? E hoje nós vamos falar sobre isso. Sabe por quê, queridos? Nós não podemos nos calar. Amém? Fala para quem está do seu lado, você não pode se calar. Fala bem forte, você não pode se calar. Deus te deu uma voz, e essa voz não é para ficar em silêncio. Essa voz é para transformar os ambientes. Amém? Nós temos uma voz, e eu queria compartilhar com você alguns pontos sobre esse texto de Esther. Esther 4, do 13 a 14, diz assim: então, Mordecai mandou dizer a Esther: não pense que, por estar no palácio, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada, agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Número 1. Então, o que podemos aprender com esse texto? O silêncio pode ser cumplicidade com o erro. Como assim? Aqui Mordecai mostra que o silêncio de Esther não seria ali uma neutralidade. Seria uma omissão diante de uma crise espiritual e emocional. O povo judeu estava condenado. Estava já com uma sentença declarada sobre ele. Que eles seriam exterminados, que eles seriam eliminados. Mas Esther resolve se posicionar. Provérbios 31, 8, 9 fala assim: fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os abandonados. Fale por eles e sejam um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Tiago 4,17 fala assim: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz.
Se você não se posiciona, você pode se tornar parte do problema. Naquele contexto, Esther, ela teve que se posicionar diante do povo, porque senão ela se tornaria parte daquele problema e ela também seria eliminada, porque ela também fazia parte daquele povo, ela era judia. E existem momentos, gente, que calar não é neutralidade, é uma concordância silenciosa. Então nós não podemos nos calar, amém? Quando o erro avança e os justos se calam, o que acontece? A injustiça ganha espaço. Quando nós não nos posicionamos, Mordecai disse assim a Esther: se você se calar agora. Ele falou para ela: se você se calar agora. Não era só problema de Amã ter colocado o povo judeu com uma sentença. Não, o problema seria Esther também ter se calado. Porque o mal cresce, gente, quando quem tem luz decide se esconder. Onde tem aqueles que têm luz aqui? Então você não pode se esconder, você precisa se posicionar. Amém? Fala assim: eu me posicionarei. Amém, amém. Você é uma voz. Amém? Mas no reino de Deus, voz não é somente palavras, não é somente som. No reino de Deus, voz é responsabilidade. Amém? Deus te deu uma voz e a sua voz ela não é rouca. A sua voz não é trêmula. A sua voz é uma voz para essa geração. Então você precisa se posicionar. Amém? E você não pode confundir algumas coisas. Ai, pastora, mas esse tempo está tão difícil a gente se posicionar. Não, querido. É nesse tempo difícil que você precisa se posicionar mesmo. É nesse tempo difícil que você precisa falar aquilo que você pensa, declarar os seus valores, declarar aquilo que você crê, declarar a sua fé, declarar quem é o seu Deus. É nesse tempo mesmo que você foi chamado. Você não nasceu no tempo de Esther, você nasceu no tempo de hoje. Você está aqui em 2026 para se levantar e se posicionar. Amém? Porque quando nós nos posicionamos, nós mudamos destinos. Mas se nós formos omissos, outras coisas acontecerão. Amém? E eu quero declarar nessa manhã que toda omissão espiritual será quebrada na sua vida. Amém? Que você não ficará em silêncio diante daquilo que Deus mandou você falar, confrontar, profetizar, declarar. Amém? A sua voz não será aprisionada pelo medo, por intimidação, pela voz dos homens. Não. Você se levantará com coragem, discernimento e autoridade espiritual. Deus colocará palavras certas na sua boca e você não será cúmplice de ambientes destruídos. Amém? Você tem uma voz profética. Você tem uma voz para essa geração. Essa voz não é rouca. Essa voz não é muda. Você hoje se posiciona, se levanta e que toda omissão saia hoje da sua mente, do seu coração, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. E eu quero dizer que em nome de Jesus, a sua voz voltará a ter peso espiritual. Amém? A nossa voz tem peso espiritual. Palavras constrói, palavras destrói. E nós estamos aqui como vozes que constroem, como os construtores. Amém? Nós estamos aqui como aquelas vozes que declaram cura. Nós estamos aqui não como profetas do caos. Nós estamos aqui como profetas de esperança para essa geração. E não importa a circunstância. Não importa como está a nossa vida, o nosso relacionamento. Não importa como está a nossa economia, como está o nosso governo. Importa aquilo que eu declaro. E eu declaro vida hoje. Amém? Eu declaro esperança, eu declaro fé, eu declaro prosperidade, eu declaro paz, eu declaro abundância. Eu declaro que eu verei os filhos dos meus filhos. Eu declaro que essa geração será abençoada. Eu declaro que os nossos filhos não se perderão. Eu declaro. Você pode levantar
levantar a sua mão e continuar declarando, e a profetizar, e a liberar palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, porque a sua voz não é rouca, a sua voz não é muda, você tem uma voz profética, e você pode levantar as suas mãos e declarar algo, porque a sua voz tem um peso espiritual. Aleluia, aleluia. A partir de hoje você decide se posicionar. Amém? A partir de hoje você decide abrir a sua boca e profetizar. Amém? Porque quando nós nos calamos, algo terrível acontece. Amém? E o texto continua, Esther 4:14 diz assim: e quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição de rainha? Vamos ler todos juntos? E quem sabe... Não, tá muito ruim, gente. Vamos de novo. 1, 2, 3. E quem sabe... 2. Esther quase perdeu o propósito ao se calar. Quase. O texto aqui revela que Esther, ela poderia perder o verdadeiro propósito da sua posição caso escolhesse permanecer em silêncio. Mas Esther 4, 13 e 14 diz assim: então Mordecai mandou dizer a Esther: não pense que por estar no palácio você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este você chegou à posição de rainha? Sabe, querido, Esther estava no palácio, mas o propósito dela não era somente o palácio. Ela estava ali apenas como uma plataforma para aquilo que ela deveria fazer: salvar uma geração. O palácio não era o lugar dela somente se expor, ficar linda, ser ali a esposa do rei. Não, ali era a plataforma para onde Esther teria que ir. E muitas pessoas confundem posição com propósito. Sabe? Acha que por eu estar em um lugar, a minha missão acabou. Eu cheguei até aqui. Se Esther pensasse assim: cheguei até o palácio, pronto, minha missão acabou. Uma nação morreria. Mas ela entendeu que ali era o lugar onde a sua missão estava apenas começando. O palácio era o lugar de início da missão de Esther, para salvar um povo. Ela podia pensar assim: eu estou segura. Eu não devo me envolver. Vai custar muito caro. Não vou me indispor com ninguém. É melhor ficar quieta. Mas seu tio Mardoqueu ou Mordecai, não sei como está na sua Bíblia, esses dois nomes são citados. Ele basicamente confronta a mentalidade de Esther. E aí ele fala: não pense que só porque você está no palácio, queridinha, você será poupada. Não! E aí ele confronta literalmente Esther. Sabe por quê? Esther, não pense que o conforto é mais importante que o seu chamado. Não, Esther, você tem uma missão. E é para essa missão que você nasceu, para esse tempo, para essa era, para você se posicionar. E isso é muito forte. Sabe por quê? Porque o conforto, ele não pode silenciar o nosso propósito. Tem momentos da nossa vida que nós chegamos em áreas confortáveis, em espaços confortáveis. Já estou ganhando o que eu queria, já estou na empresa que eu queria, já estou aqui, minha missão terminou. Não, querido, aqui é o lugar onde Deus te colocou para você começar uma nova missão. Amém? A segurança não pode matar o propósito da missão. Não! O medo não pode governar quem foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus, colocado em um lugar para ser uma voz profética. Você precisa se posicionar, amém? Há pessoas que não perdem o propósito porque pecaram escandalosamente. Perderam porque se omitiram discretamente. Isso é muito forte. A omissão é algo terrível. É o famoso isentão. Eu não.
Ah, não falo não, por quê? Não quero me dispor, não quero ter... Gente, conversas difíceis fazem parte da vida. Se você nunca teve uma conversa difícil com alguém, eu te chamo para ter uma conversa difícil. Porque conversas difíceis nos formam pessoas melhores. Confrontos nos formam pessoas melhores. E eles fazem parte. Foi isso que Mordecai fez com Esther. Esther, não pense que você ignorando o chamado, a crise desaparece. Não. Ela apenas cresce sem a sua participação, mas ela continua ativa. Por isso eu e você somos homens, mulheres, cristãos de Deus que precisam se posicionar. Amém? E eu quero declarar sobre a sua vida que você não perderá o propósito para o qual Deus te levantou. Você tem um propósito, Deus te chamou, Deus te empoderou, Deus te enviou, Deus te levantou e você não vai perder esse propósito. Eu quero declarar que toda distração, acomodação, passividade cairão por terra hoje na sua vida. Você entenderá que o lugar onde Deus te colocou não é apenas privilégio, é missão de Deus para você. O lugar onde você está em uma missão. Pastora, mas eu sou Uber. É nessa missão que Deus te chamou evangelista, para falar de Jesus para todas as pessoas que entrarem no seu carro. É isso, você precisa expandir a sua mente para entender que onde você está, você é um profeta para essa geração. E Deus te colocou ali com uma missão clara, objetiva. E se você hoje não tem clareza da sua missão, peça a Deus, o Espírito Santo, para te iluminar, porque Ele vai te mostrar, Ele vai te apontar e Ele vai te enviar. Amém? Porque você não será o isentão. Não será aquele que vai se isentar. Amém? Fala para a pessoa do seu lado assim, você não é um isentão. Em nome de Jesus, você discernirá o seu tempo. Você discernirá a sua missão. E você discernirá a sua responsabilidade espiritual nessa geração. Porque todos nós que estamos nessa geração temos responsabilidades espirituais. Amém? Esther 5, do 1 ao 3. No terceiro dia, Esther se vestiu de rainha e ficou no pátio interno do palácio. Quando o rei viu a rainha, Esther ali em pé, agradou-se dela e estendeu para ela o cetro de ouro. O rei perguntou: o que você quer, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Vamos ler todos juntos. No terceiro dia, Esther... Quem ainda não conhece essa história de Esther, a palavra diz que para se apresentar na frente do rei, ninguém poderia se apresentar ao rei sem ser convidado, sem ser chamado. Porque se ele não estendesse o cetro, a pessoa morreria, certo? Mas Esther, ela tinha um mentor. Ela tinha Mordecai. Mardoqueu era o mentor de Esther. Ele é aquele que instruía. Ele que dava a direção, foi ele que abriu a mente dela e falou: olha, querida, se você não se posicionar, você vai perecer junto com esse povo. Não é só eu e os judeus, não. Você também está aí, você vai fazer parte dessa arruaça, se você não se posicionar. E Esther, ela é sábia, e a palavra fala que Esther, ela vai para um jejum, ela vai para uma oração. Ela jejuou, ela colocou todos os seus servos e servas para jejuar, e a palavra fala que até os animais jejuaram. Até os animais ficaram sem comer. O poder de um jejum, gente. Se você não tem hábito de fazer jejum, eu quero te hoje instruir. Faça jejum, faça jejum. Não porque o jejum muda Deus, porque o jejum nos muda, nos quebranta, amém? Faça propósito de oração, faça jejum. E aí Esther vai, faz um jejum, se embeleza e vai se apresentar ao rei. E quando Esther chega diante do rei, o que acontece? O rei se agrada dela. Devia ser muito linda essa mulher. E Esther, o rei simplesmente faz o quê? Estende o cetro para Esther. Estende. E quando ele estende, ele fala assim: o que você quer, rainha Esther?
qual é o seu pedido? E o texto continua. Pode me pedir que até metade do meu reino eu te entrego. Gente, que homem era esse? Esté ali entendeu que a sua posição lhe dava acesso e lhe dava influência. E a sua voz carregava uma responsabilidade para salvar vidas. Esther entendeu ali a sua posição. Sabe, Deus não deu uma voz para Esther somente para sobreviver, não. Deus deu uma voz para Esther, para mim e para você, para nós transformarmos ambientes, transformarmos atmosferas e mudarmos destinos de pessoas. Aquela nação foi mudada, teve o seu destino mudado, porque uma mulher se levantou, não se calou, não se omitiu, fez os seus propósitos, jejuou, orou e se apresentou diante do rei. Sabe, querido, tem coisas às vezes na minha vida e na sua vida que estão travadas porque nós não jejuamos, não oramos e não apresentamos diante do rei. Nós apresentamos para todo mundo, menos para aquele que pode estender um cetro para nós de justiça e falar: fala, meu filho amado, eu posso te ajudar, eu estou com você. Sabe, a pergunta não é apenas eu posso falar, é pergunta: Deus me colocou aqui para falar o quê? Sabe por quê, gente? O silêncio pode custar muito caro. E a sua voz não é apenas um som. A sua voz não é um instrumento de governo. A sua voz libera direção. A sua voz confronta trevas. A sua voz protege destinos. A sua voz pode abrir portas para outras pessoas. Então não se cale. Quando Deus mandar você falar algo, quando Deus mandar você fazer algo, querido, tenha convicção no seu coração. O diabo não manda você fazer nada de bom, não. Pode ficar tranquilo que foi Deus. Ai, estou sentindo de abençoar aquele irmão, mas não sei se foi Deus que mandou. Você acha que o diabo vai mandar você abençoar alguém? Claro que não, querido. Foi Deus que mandou sim. Você é sensível ao Espírito Santo de Deus e Ele fala com você. Amém? Esther tinha uma voz. E essa voz podia chegar mais longe. Isso se chama influência. E ela usou essa influência. Influência não é status. Influência é responsabilidade espiritual. Porque quem tem influência e se omite tem um problema. Influência é responsabilidade espiritual, querido. Talvez hoje você seja essa voz que falta na sua casa. Falta na sua empresa. Falta para essa geração. E Deus está te chamando. Você é a voz que falta em algum ambiente. Amém? E talvez esse ambiente todos já se acostumaram com o erro. Mas a sua voz é uma voz profética que muda, que transforma e que renova aquele ambiente. Então hoje se posicione como tal. Amém? Tem uma frase que diz assim: Deus não amplifica uma voz apenas para ela ser admirada. Deus amplifica uma voz para ela ser usada. Amém. Talvez assim você como eu não goste muito da sua voz. Eu não gosto muito da minha voz. Mas a voz natural. Eu acho ela meio taquara. Não gosto. Gente, quer saber quem ama a voz? O bispo ama a voz dele. Porque ele ouve as pregações que ele prega. Ele ouve os áudios que ele manda. Eu mando e acabou. Não quero nem ouvir. Eu falo aqui e nem escuto de novo. Porque eu acho minha voz muito taquara. Muito estridente. É muito chata. E aí ele ouve. Ele fala assim: moça, você não gosta de ouvir? Não, eu falei: não, amor, porque eu não gosto da minha voz. Eu não gosto dessa voz natural. Mas a minha voz espiritual tem peso. Amém? A minha voz espiritual tem autoridade. A minha voz espiritual é diferente. E eu declaro que Deus levantará a sua voz como autoridade nessa geração. Sua boca será um instrumento de direção, cura, transformação e livramento. Você falará com sabedoria, você falará com unção, com discernimento. E o céu respaldará aquilo que sair da sua boca, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui também não gosta da sua voz? Tem mais gente? Nossa, metade da igreja. Que bom que eu não estou sozinha. Vamos fazer um curso. Como gostar da sua voz.
Eu profetizo que você não será apenas alguém que ocupa um espaço. Amém? Você será alguém que influencia destinos em nome de Jesus. Você não está aqui nesse tempo à toa, gente. A gente precisa entender. Se você não precisasse se posicionar, se você não precisasse falar, você nasceria em 1930, 1920. Mas não, se é década de 70, de 60, 70, 80, 90, você está aqui por uma causa e um motivo. O Senhor te colocou nessa geração com um propósito e com uma missão. Amém? E não é o tempo de você se calar, é o tempo de você se posicionar. Ainda mais num ano como esse, onde destinos serão resolvidos. E não um destino somente meu e seu, um destino de uma nação será resolvido. Então é o tempo de nós nos posicionarmos mesmo, em oração, em jejum, e apresentarmos as nossas causas diante do rei. Amém? Esther 4,16. Vai e reúna todos os judeus que puderem encontrar em Suzã, e jejuem em meu favor. Depois disso, irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Vamos ler todos juntos? Vá e reúna todos os judeus que puderem. Quatro, existe um tempo em que ficar calado custa caro demais. Sabe, gente, Esther ela compreendeu que existiam momentos em que se ela permanecesse em silêncio, calada, custaria muito caro. Então, ela falou, se eu morrer, morrerei. Ela colocou a sua vida em xeque. Por um povo, por uma nação, por uma causa, por uma missão que Deus a confiou, para a qual ela foi chamada. Esther 7:3-4. Então a rainha Esther respondeu: se o rei está satisfeito comigo, peço que me conceda a vida e a vida do meu povo. Esse foi o pedido de Esther. E o milagre começou quando Esther decidiu falar. E o rei falou: rainha maravilhosa, estendeu o cetro, pede-me que até metade do meu reino eu te entrego. E a Esther disse: rei, eu te peço que o Senhor me dê a vida, que o Senhor poupe a minha vida e a vida do meu povo. Pensa aquele rei, uai, mas o que está acontecendo? Que você está aqui, mulher? O posicionamento dela mudou o destino de uma nação. Amém? Eclesiastes 3:7 fala assim: há tempo para ficar calado e há tempo para falar. E nós estamos num tempo de falar, estamos num tempo de posicionar, estamos num tempo de colocarmos a nossa voz para fora. Amém? Porque há momentos que o silêncio vira uma sentença. Se nós não falarmos, ele vai acontecer. Nem toda palavra, gente, pode ser adiada. Nem toda palavra pode ser dita amanhã ou depois. Nem todo posicionamento pode esperar mais um pouquinho. Sabe, nem toda oportunidade volta. Tem oportunidades que é uma vez. Se você não estiver pronto, se posicionar e abraçar, ela vai passar e ela não vai voltar. E quando você pensar, você vai falar assim: foi tarde demais. Quantas oportunidades passam pela nossa vida e nós não estamos prontos para receber, ou para permanecer, ou para agarrar. E há portas que não se fecham por falta de capacidade, se fecham por falta de posicionamento. Há destinos que não travam por falta de promessa, porque promessa a pessoa tem, travam por falta de voz. Estamos calados, estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Tira essa parte do hino aí, gente. Não, a gente está ativo. A gente está com uma voz alta. Amém? Esther precisou entender que aquele tempo era para ela. Que aquele tempo ela foi chamada. E essa frase não foi uma... Quando Mordecai fala assim: quem sabe se para esse tempo, como este, chegaste a este reino, Esther. Essa frase não foi uma
pergunta para Esther. Essa frase foi uma convocação do seu tio para Esther. Você não nasceu por acidente, Esther. E você que está aqui também não nasceu por acidente. Amém? Você não chegou até aqui por sorte. Não, você chegou aqui por propósito. Amém? Você não foi preservado por acaso. Você podia ter morrido ontem, mês passado, ou ano passado. Não, você está aqui vivo hoje porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Amém? Você não foi chamado apenas para existir nessa história, não. Você foi chamado para se posicionar nesse tempo, nessa história e fazer a diferença na sua geração, na sua família, na sua casa. Pastor, mas lá em casa todo mundo é igual, mas você é diferente. Todo mundo tem isso, tem aquilo, mas em mim acabou essa maldição. A bênção começa a partir de mim. A gente não pode aceitar aquilo que é colocado sobre, ai, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, minha avó também, ai, eu também. Não, acabou em mim. Amém? A palavra de Deus fala, maldição sem causa não encontra pouso. Amém? E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você se cala diante daquilo que Deus mandou você falar, você negocia o seu destino. Você negocia o destino. E nós não estamos aqui para negociar destino, nós estamos aqui para destravar, mudar e empoderar destinos. Amém? Eu quero declarar que você reconhecerá o tempo do seu posicionamento. Você não perderá oportunidades divinas por medo. Não, você não deixará passar o momento que Deus preparou para a sua vida. Assim como Esther se levantou no tempo certo, você também se levantará. Porque Deus te chamou para esse tempo. Em nome de Jesus hoje, o céu transformará o seu posicionamento em livramento de muitas pessoas. Porque através do seu posicionamento, muitas vidas irão até Cristo. Por causa do seu posicionamento, a sua casa será salva. Por causa do seu posicionamento, a sua empresa terá um novo destino. Por causa do seu posicionamento, seu ministério será fluido, será permanente, será eficaz, será frutífero. Porque você hoje decidiu, resolveu se posicionar para uma nova estação da sua vida. Pastora, mas eu errei muito. Aleluia. O erro acabou ontem. Hoje é um novo dia. Pega essa palavra e faz uma ancoragem para você começar a sua semana. Talvez te falta coragem. Pega essa palavra e se ancora. Fala assim, a partir de hoje eu sou diferente. Eu vou fazer tudo diferente. Eu vou começar de novo. Vou colocar um X nesse passado. E a partir de agora eu me posiciono em uma nova forma, em uma nova mentalidade. Amém. A história de Esther nos ensina que destinos não são destruídos apenas por inimigos declarados. Destinos também podem ser ameaçados por vozes que se calam. A Power Music já pode subir. E quando Esther decide falar, uma sentença é quebrada. Quando Esther decide se posicionar, um povo é preservado. Quando Esther decide estar na presença do rei, sua coragem ela é usada para mudar a história. E hoje, quantos anos depois de Esther, estamos falando dessa mulher, estamos falando da ousadia, da coragem, estamos contando a história dessa mulher. Sabe por quê? Hoje Deus não está apenas te dando uma mensagem, Deus está te chamando para uma nova postura. Amém? Essa é uma manhã de posicionamento. Essa é uma manhã de novas posturas. Essa é uma manhã onde você foi desafiado a fazer mais jejuns, mais orações, se apresentar diante do rei de uma forma diferente. Amém? Você está sendo chamado com uma nova voz. Talvez a sua voz, como a minha, acabou ontem. Eu vou até fazer um curso de voz. Você não vai se calar, meu querido. Amém? Você foi chamado para profetizar, para liberar bênçãos, para liberar vida, para ter palavras de conforto, de consolo. Se alguém chegar hoje para você e falar assim, libera uma palavra para mim. Você não precisa ter uma palavra de
conhecimento e revelação, não. Você pode liberar uma oração. Você pode liberar um versículo. Você tem que ter uma palavra boa no seu coração para dar para alguém em qualquer momento, em qualquer tempo. Amém? E se você não tem isso, peça ao Espírito Santo hoje. Porque o nosso problema é que quando alguém vem contar uma tragédia, você conta uma pior. Nossa, estou passando por um aperto financeiro. E se eu te contar o meu? Não, querido, você fala assim, você está passando, mas você vai passar, porque tudo passa. Em nome de Jesus, e isso, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. Amém? Fique de pé nessa manhã. Porque há livramentos que passam pela sua voz. Amém? Há portas que passam pelo seu posicionamento. E há pessoas que dependem da sua coragem para chegarem a lugares novos, para chegarem até o céu, para serem empurradas para o céu, a partir daquilo que Deus te chamou para falar e para fazer. Amém? Eu queria que você levantasse as suas mãos.